Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist das melhores partidas de Magnus Carlsen. Pois é, aqui a gente vai ter Magnus Carlsen de brancas jogando contra Boris Gelfand. Aqui foi no ano de 2011, pessoal, foi o campeonato, o torneio Tal Memorial, o memorial aí de Mikhail Tal. E vamos dar uma olhada que essa partida é boa demais. Magnus Carlsen abre aqui com o peão da dama, D4. E o Boris Gelfand responde com D5. C4 indo aí para o gambito da dama, C6. Aí recusando, indo para uma defesa eslava. Cavalo em F3, cavalo em F6, E3. Possibilitando o desenvolvimento aqui do bispo de casas claras. Ou em D3 ou recapturando em C4. Bispo em F5 e agora cavalo C3 desenvolvendo. Boris Gelfand vai para essa formação. Passou primeiro o bispo e depois faz o lance E6 para desenvolver o bispo de casas escuras. E aqui o Magnus Carlsen já vai para essa linha aqui com o cavalo em H4, atacando o bispo de casas claras, bispo G6, e aqui corajosamente o Magnus Carlsen faz aí o lance cavalo por G6, H por G6. Corajosamente porque esse lance abre a coluna, fica com uma coluna semi-aberta aqui para a Torre das Negras e óbvio não, mas muito provavelmente o Magnus Carlsen aqui tá pensando em dar o roque na ala do rei e vai ficar sofrendo um fortíssimo ataque aí. Então, muito corajosa a estratégia do Magnus Carlsen. A partida segue com bispo D3, cavalo de bem em D7. O Boris Gelfand, por sua vez, provavelmente vai querer rocar na ala da dama, fazer o grande roque. E aqui, então, roque pelo Magnus Carlsen, chamando aí para a briga. Bispo D6 pelo Boris Gelfand, já atacando aqui o ponto de H2, H3 protegendo, D por C4, bispo por C4 e cavalo B6, ganhando um tempo aqui sobre o bispo do Magnus Carlsen. Bispo B3 e agora E5 aqui pelo Boris Gelfand. E o Magnus Carlsen faz o lance simplesmente dama C2, então conectando aqui futuramente as torres assim que o bispo sair daí. Dama em E7, aqui o Boris Gelfand preparando para dar o grande roque, bispo D2 completando o desenvolvimento e grande roque pelo Boris Gelfand. O palco tá montado, aqui a gente vai ter uma briga feia, né? O Magnus Carlsen já colocou a dama, já havia colocado a dama na coluna C, a mesma coluna do rei adversário, e o rei do Magnus Carlsen também vai ficar aí tomando tiroteio daqui a pouco. E o Magnus Carlsen segue então com D5. Esse lance visa abrir aqui a coluna C, né? Então parece que as pretas têm 3 defesas nesse ponto e as brancas só têm 2, mas na verdade não, porque uma dessas defesas aqui estará anulada, né? Então a partida seguiu com E4 aqui pelo Boris Gelfand, abrindo então a diagonal do bispo. Por enquanto o peão aqui central está muito bem protegido pela dama e pelo cavalo, e agora o Magnus Carlsen segue com D por C6 e o Boris Gelfand não perde tempo para fazer o lance dama em E5. Meu Deus do céu, aqui essa bateria de bispo e dama imediatamente ameaçando checkmate, e é muito difícil a posição. O Magnus Carlsen tem que tentar um bloqueio, faz o lance F4, bloqueando, atacando a dama, mas aqui o Boris Gelfand faz o lance E por F3. Então, além de... é importante comentar que o lance F4, além de bloquear, na verdade ele está dando a casa de F2 para o rei, tá? Esse é o grande ponto desse lance. A partida segue com E por F3, en passant, e agora a torre por F3. Se a dama vier para H2, agora o rei tem tanto as casas de F1 quanto a casa de F2, tá bom? Mas a partida seguiu com um lance mais agressivo ainda pelo Boris Gelfand, o lance cavalo G4. O Boris Gelfand tá com muita... agressividade aqui, já vem com esse cavalo. O Magnus Carlsen tranquilamente faz o lance C por B7, cheque primeiro, rei B8, e o Magnus Carlsen aceita o presente, captura esse cavalo com o lance H por G4. É muito difícil você não capturar esse cavalo, né? Porque é praticamente forçado você ter que capturar. O ponto de E3 aqui, enfim, também tá caindo, né? Se você jogar um lance como torre F4, tá caindo aqui em E3. Então, enfim, a partida seguiu com H por G4. Essa partida é uma das melhores, considerada aí uma das melhores de Magnus Carlsen, porque ele realmente vai pra briga. E aqui, se você quiser achar o melhor lance das negras, vale a pena achar nessa posição. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Boris Gelfand. Torre H1 cheque, olha que beleza de partida. Aqui o Magnus Carlsen não pode capturar a torre por conta de dama H2 cheque mate. Então... E além de tudo, além de tentar desviar o rei,
esse lance também ganha a outra torre aqui do Magnus Carlsen. Então a partida seguiu com rei F2, claro, para não levar checkmate, e agora a torre então por A1. E a gente tem essa posição aí delicada, ambos os reis expostos, né? O rei aqui do Boris Gelfand também não está na melhor proteção de todas. O Magnus Carlsen tem algumas entradas aqui também interessantes. O Magnus Carlsen segue a partida com o cavalo em E2, dando a casa de C3 para o bispo. E o cavalo também segura casas importantes aqui na posição. Agora bispo em C5 e bispo C3 atacando a dama. A dama em E7 colocando a dama em segurança. E agora um lance muito forte aqui do Magnus Carlsen, o lance G5. Então aqui o Magnus Carlsen se aproveita do fato de que a dama está aqui protegendo o ponto de F7 também, né? As pretas não jogaram aqui dama por G5, mas se tivessem jogado dama por G5, além de tudo, a dama poderia entrar agora na casa de E4, tá? Então a dama aqui, as brancas poderiam jogar dama em E4 e ficaria numa posição muito boa, né? Ameaçando aqui entrada com bispo e tudo mais. Então, por exemplo, F6 para tentar evitar isso, viria a torre G3. Então acho que aqui o Magnus Carlsen teria muito contra-jogo, né? Então G5 foi um lance muito interessante aqui pelo Magnus Carlsen. E a partida seguiu com torre de D em D1, colocando aí as duas torres na fileira do fundo. Vai ter perseguição aí ao rei do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen segue agora com cavalo em G3. Esse lance visa segurar a casa de F1. A partida continuou com bispo em D6, o Boris Gelfand ameaçando o defensor da casa de F1, e agora dama em E2 pelo Magnus Carlsen. A dama fica aguardando aqui a casa de F1 agora. Aqui depois eu vou analisar o que aconteceria, seria até um bom lance aqui, bispo por G3 do Boris Gelfand. Mas o Boris Gelfand prefere jogar aqui com torre em G1, a partida segue com dama em D3 e agora bispo em C7. Cavalo em E4 pelo Magnus Carlsen, torre de A em F1, cheque. Rei em E2 e agora torre aqui por F3. G por F3 e olha só, mais uma vez a gente tem aqui um rei exposto do Magnus Carlsen. A partida segue com F5 atacando o cavalo. G por F6 en passant, G por F6, bispo por F6 e agora dama em H7. Opa, a dama e a torre juntas vão vir para cima aqui do rei do Magnus Carlsen. Dama em B5, dando a casa de D3 para o rei, também ameaçando sequências de ataque. A partida seguiu com dama G2, cheque, rei em D3, dama D7. O Boris Gelfand faz esse cheque e praticamente força aqui a troca de damas. Com isso, o Boris Gelfand fica tranquilo que o rei dele estava começando a sofrer apuros também. Então, dama por D7, cavalo por D7 e a gente vai para esse final. Então, o Magnus Carlsen tem peões a mais, tem 3 peões a mais aí na posição e 3 peças menores contra 2 peças menores e uma torre. Vamos ver aí como é que segue esse final. Bispo D5, o primeiro ponto importantíssimo aqui dessa posição é esse lance bispo D5, colocando proteção nesse peão. Notem que esse peão em B7 tá tirando casas do rei, então qualquer cheque aqui é checkmate. Eu acho que o ponto todo da posição agora é esse, tá? A partida seguiu com bispo em E5, tentando trocar aí peças, mas agora F4, aqui um lance que exclama pelo Magnus Carlsen. Bonito esse lance. Aqui a partida seguiu com o bispo em C7, tá? E aí eu vou comentar esse lance depois também. E aqui tem um lance de arremate, se você quiser até dar pausa e tentar encontrar aqui o melhor lance da posição, o lance jogado pelo Magnus Carlsen. Muito bonito aqui esse final. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate, o lance bispo C6, atacando o cavalo. E esse lance, aqui o Boris Gelfand abandonou aí a partida, né? Abandonou porque o cavalo está ameaçado. O rei não consegue proteger, o rei tá fixo aqui, tá imobilizado, né? E aqui o cavalo não tem fuga, né? Se você tentar jogar um lance como cavalo B6, por exemplo, colocando o cavalo em segurança, tá vindo o cavalo em C5, ameaçando checkmate aqui em A6, né? E o problema todo é que não tem como evitar isso. Se jogar aqui um A6, por exemplo, tá vindo o cavalo A6, seguido de cavalo por C7, e o rei continua em problemas aí. Provavelmente vai ter checkmate aí em mais alguns lances também, tá? Então o final é muito, muito forte. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois eu volto para fazer as análises aí. Vamos lá, olha só que maravilha, 98,9% de precisão para o Magnus Carlsen, 92,9% aí de precisão para o Boris Gelfand. A gente tem um lance brilhante aqui, vamos dar uma olhada qual é, deixa eu tirar a autoanálise aqui e clicar
Cavalo G3, olha só que legal. Cavalo G3 aqui pelo Magnus Carlsen foi considerado um lance brilhante. Eu vou voltar aqui na posição. Provavelmente é porque é o único lance que não perde. É exatamente isso. Eu estou olhando aqui a análise e qualquer outro lance perde. Por exemplo, cavalo D4. É um outro lance que parece lógico, liberando a casa de E2 para o rei e tudo mais. Aqui, pessoal, as pretas poderiam jogar torre por D4, olha que maravilha. E a posição é complicada. Por quê? Se jogasse peão por torre aqui, E por D4, viria bispo por D4 cheque. Olha que posição maravilhosa, tentando desviar aqui o bispo da casa de E1, né? Porque a dama está querendo entrar em E1 com checkmate. Né? Então aqui não poderia capturar o bispo por conta de dama E1 checkmate, e se jogasse rei G3, por exemplo, viria dama por G5 cheque, e esse rei vai tomar checkmate em mais alguns lances, né? Rei H2, dama E5 cheque, torre aqui em G3, bispo G1 cheque, rei H1, bispo F2 cheque, o mate tá próximo, né? E aqui começa a cobrir com peça e tudo mais. Legal demais, né? Legal demais. Então nessa posição, mais uma vez aqui, ó, depois de torre de D, aqui em D1, o Magnus Carlsen faz aqui o único lance, então, da posição, lance brilhante, cavalo G3. Cavalo D4 levaria torre por D4. Muito bonito isso, hein? Torre por D4. E aqui, se capturasse de bispo, depois de bispo por D4, mais uma vez, o peão não poderia capturar por conta de dama em E1, cheque. Mate. Então aqui talvez dama C6, bispo em C5, ou seja, o jogo vai embora, mas bem melhor para as negras. Tá? O Magnus Carlsen teria problemas aqui. Portanto, cavalo G3, o lance brilhante aí. Vamos voltar aqui no relatório. 24 aí dos lances do Magnus Carlsen foram os melhores contra 19 de Gelfand. É um lance excelente aí para Gelfand, 4 bons para cada um, 7 lances de livro. E aqui realmente houve erros, né, e vitórias perdidas. A gente vê isso dos dois lados. Olha só, um erro do Magnus Carlsen, um erro do Boris Gelfand. 0 imprecisões, o que é incrível, 5 imprecisões aqui para Boris Gelfand, uma gafe para Boris Gelfand e uma vitória perdida aí para o Magnus Carlsen, né? A gente olha o gráfico aqui, realmente foi uma partida emocionante, né? Com altos e baixos aí. Vamos dar uma olhada aqui então em algumas coisas que eu separei para mostrar para vocês. Aqui nessa posição G5, bom, analisamos já, né? Dama para o G5, viria dama em E4, a ideia toda era essa. Aqui, cavalo G3, já analisamos também. E nessa posição, Boris Gelfand faz aqui o lance torre G1. Eu comentei com vocês durante a partida que iríamos analisar bispo por G3, tá? Esse é um dos erros aí, ou gafes de Boris Gelfand. Ele deveria realmente ter capturado aqui o cavalo, tá? Então, bispo por G3, por exemplo, torre por G3 e aí torre F1 cheque. Forçando, né? Forçando aqui dama por F1 e depois de torre por F1. E rei por F1 a gente teria essa partida onde o Magnus Carlsen teria uma torre e 2 peças menores contra dama e cavalo, com alguns peões a mais. Então, uma partida bem equilibrada, com chances aí para o Boris Gelfand, né? O Boris Gelfand, mas ele preferiu não ir para essa linha, porque na cabeça do Boris Gelfand, e eu acho que na cabeça de muita gente, as negras estavam melhores, né? O Boris Gelfand queria a vitória, ele não queria uma linha de empate. E essa linha aqui, ela é mais tendenciosa ao empate, é uma linha mais equilibrada, tá? Por exemplo, uma continuação cavalo D7, torre F3 batendo aqui no ponto de F7, e aí cavalo em E5, por exemplo, atacando a torre e defendendo em F7. Se torre G3, simplesmente cavalo D3, torre F3, cavalo E5, e a gente poderia ter uma sequência aí de repetição bastante equilibrada, tá? É uma possível linha. Então, esse foi um dos erros lá. E logo na sequência, né? Então aqui, ao invés de jogar o lance bispo por G3, que o computador considera um erro aí do Boris Gelfand, ele faz o lance torre G1 e o Magnus Carlsen faz o lance dama D3, que o computador também considera um erro do Magnus Carlsen. Então você vê que em posições assim extremamente complexas, é mais comum os grandes mestres não serem tão precisos, apesar de que a gente está falando aqui de Magnus Carlsen, né? Que é aí a elite da elite do xadrez mundial. Mas pode acontecer, claro. E aqui, então, o lance que é tido como o lance mais forte, ao invés de dama D3, seria o lance dama B5. Tá? E aí, depois de, por exemplo, dama por B7, bispo por F7, seria uma possível continuação. Dama D7 propondo as trocas, bispo C4 protegendo a dama, torre de G em C1, dama B3 evitando a troca das damas, mas dama A4 forçando as trocas, bispo em E2, claro, aqui o ponto todo é o seguinte, né? Se houver aqui a troca de damas, o bispo está atacado 2 vezes e se o bispo sair, está caindo aqui em C4, né?
Então o ponto todo é esse, aqui teria que continuar com o bispo em E2, dama por B3, A por B3, cavalo D5, bispo D4, enfim, o jogo vai embora ligeiramente melhor aqui para as brancas, tá? Por conta aí do par de bispos, a torre vai poder jogar muito bem daqui a pouco, o cavalo tá entrando aqui na casa de E4, né? Então aqui o computador considera que essa seria uma continuação melhor aqui para o Magnus Carlsen, ao invés de ter jogado aqui o lance dama B3, ter jogado o dama D3, ter jogado lá em dama B5, tá? E vamos ver se tem mais algum ponto importante que vale a pena mencionar. Ah, sim! Claro, aqui é muito legal. Aqui eu vou comentar algumas coisas, né? O lance F4 aqui do Magnus Carlsen, que lance forte, né? Poxa, Rafael, não tá caindo aqui em F6? Bom, se tivesse jogado bispo por F6, não foi o lance jogado, o lance jogado foi bispo C7, provavelmente seguiria aqui com cavalo por F6 e esse lance abre um ataque descoberto sobre a torre, tá? Então o ponto todo é esse. Tem esse tema aí do ataque descoberto, né? E aí não daria para jogar cavalo por F6, porque aí seria bispo por G2 com mais peões, as brancas teriam mais peões e um final vencedor. As pretas ainda assim poderiam ter jogado nessa linha e continuado com cavalo C5 cheque, depois de rei D4, por exemplo, torre C2. As brancas têm duas peças contra uma torre e uma peça, né? Apesar dos peões a mais, eu acho que esse final é um final difícil. B4, por exemplo, cavalo por B7, cavalo D7 cheque, rei C7, cavalo F8, né? Torre B2, por exemplo, A3, A5, B por A5, cavalo por A5, cavalo por G6, cavalo C6 cheque, bispo por C6 e rei por C6. A gente teria um final aí vantajoso, claro, para as brancas, por conta aí de dois peões passados e conectados, apoiados pelo rei e pelo cavalo. Esse peão aqui vai morrer, mas é um final melhor aqui para as brancas com certeza, né? Então não tem jeito, ali naquela posição, depois de F4, as brancas já estão melhores, né? Mas bispo C7 realmente foi um lance que perde de cara, né? O lance de arremate bonito aqui, bispo C6 e acabou, né? Não tem mais jeito. Aqui, se jogasse cavalo por F6, viria a seguinte continuação. Cavalo por F6 e olha que posição bonita, porque esse lance abre um ataque sobre a torre e ameaça checkmate aqui em D7. Então depois de A6, por exemplo, cavalo D7, rei A7 e bispo por G2, né? As brancas com uma peça a mais e peões a mais não vão ter problemas aí em vencer esse final. E deixa eu ver se tinha mais alguma possibilidade depois aqui de bispo C6. O que eu não analisei ainda? Cavalo F8, né? É sempre o mesmo tema. Se jogasse cavalo em F8, tentando salvar, o cavalo viria cavalo em C5, abrindo um ataque descoberto e ameaçando o cavalo em A6 com checkmate. Então essa final, em todas as variantes, as brancas ganham depois de bispo C6. Bonito, né? Por isso que o Boris Gelfand abandonou mesmo. E aqui teria que jogar A6 para não levar checkmate, dando a casa de A7 para o rei. Mas aí viria cavalo por A6 cheque, rei A7 e cavalo por C7. Né? Não precisaria nem querer capturar aí a torre, porque agora as brancas estão com um ataque muito forte, inclusive um peão na sétima. E é uma posição vencedora aqui também para as brancas. Legal, né? Que partida, que partida. Ela não é à toa que é considerada uma das melhores partidas aí de Magnus Carlsen. Espero que vocês tenham gostado. E a gente segue com a nossa playlist aí das melhores partidas de Magnus Carlsen. Beleza, pessoal? É isso por enquanto. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!